A paz do Senhor para todos. Neste dia estamos iniciando mais um programa Cristocráticos. E o tema que eu quero dissertar neste dia é sobre a base da unidade cristã. Em que consiste a nossa unidade com Deus e com Jesus e com o Espírito Santo? É preciso perder para que possamos ter a unificação dessa unidade? Em que consiste a nossa unidade com Deus? É preciso nós termos a mesma visão, o mesmo comportamento que Deus tem para que possamos desenvolver e exercitar na nossa vida espiritual o que é essa unificação e essa unidade com Deus ou com a Trindade? Eu quero me basear em um texto bíblico para que possamos esboçar neste dia esta temática bíblica. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, capítulo de número 15 e versículos do 1 ao 4. João, repito, capítulo de número 15, versículo 1 ao 4. Vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus, ele foi o maior educador da história. Por quê? Porque ele soube como ninguém desenvolver os ditames do intelecto humano e soube como ninguém trabalhar a memória, que é a base, o segredo da personalidade humana. A educação consiste em formar pessoas pensadoras, pessoas que pensem, pessoas que desenvolvam a sua consciência crítica e contestativa, pessoas que possam trabalhar a sua memória. A memória não foi apenas formada para preservar dados, mas para formar uma evolução criativa acerca daquilo que foi fundamentado ou sacramentado nela. Jesus, ele tinha um público misto e ele, como um grande orador, diga-se de passagem, foi o maior da história, ele sabia equilibrar o erudito a uma linguagem conotativa ou metafórica. Ou seja, nessa linguagem metafórica, Jesus usava parábolas, analogias, metáforas, figuras de linguagens a fim de implantar o seu sistema intelectual e teológico e, por que não dizer, também filosófico. E Jesus, nesse capítulo 15, ele usa uma linguagem metafórica para apresentar a base da unidade cristã, que é formada basicamente por uma tricotomia, a saber, Deus, Jesus e nós. O texto é claro, Deus, ele é o agricultor. No mundo corporativo, como também no mundo agrícola, todo empresário, quando ele investe em um produto, ele quer o lucro daquele produto. No mundo corporativo, ele faz toda a publicidade, toda a merchandising para dar uma imagem atrativa para os seus clientes, a fim de que ele possa vender bem o seu produto e lucrar consequentemente com isso. Deus, como um agricultor, ele também investe em seu produto ou na sua semente. Deus planta a sua semente e ele quer ver o crescimento sadio, o crescimento sucessivo, o crescimento próspero da sua semente. Deus, ele é o agricultor, ele é aquele que investe na semente, ele investe na planta para que a planta possa dar muitos lucros para ele. Só que Jesus se apresenta metaforicamente nessa analogia como a videira. E ele diz que ele é a videira verdadeira. Por que Jesus toca na autenticidade, no caráter genuíno dessa videira? Porque existem pessoas no nosso mundo secular ou odierno que pregam a Cristo, mas buscam a sua própria glória. Pregam a Cristo, mas negam em si a eficácia dessa teologia. Essas pessoas usam Cristo não para proveito do próximo, mas para usar as coisas de Deus para fins mercantilistas. Ou seja, essas pessoas não estão interessadas em apresentar a Cristo, mas usar as coisas de Deus para proveito individual ou pessoal. Só que nós somos as varas. E as varas têm por necessidade estar conectada com a videira. Por quê? Porque da videira sai a seiva, a proteína,
todos os nutrientes necessários para que as varas possam produzir frutos. E Jesus é claro no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer produzir para Deus? Primeiro, tenha santidade. Aprenda a ter moral naquilo que você faz. Aprenda a ter uma conduta ilibada naquilo que você faz para Deus. Porque se não houver a santidade no epicentro daquilo que você faz, todo o teu trabalho, toda a eficiência do teu trabalho será vã. Só que para que as varas possam produzir frutos, ela precisa ter um princípio de interligação. Ela precisa estar conectada com a videira. Isso fala de dependência. Por quê? Porque a base em si da produtividade cristã é a nossa dependência em Deus, é a nossa humilhação, a nossa simplicidade existencial. Porque Deus não trabalha com soberba, Deus ele trabalha com temor a Ele e simplicidade, humildade existencial. Por quê? Porque a verdadeira produtividade está baseada em duas questões. Como eu falei, temor a Deus e segundo, a humilhação acerca da verdadeira consciência do que nós somos, frágeis, pó e cinza, dependentes diretos de Deus. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, ela consiste em duas coisas: santidade para com Deus e na simplicidade de nós reconhecermos quem somos em relação a Deus. Ou seja, é a ignorância que nós temos de nós mesmos que faz fundamentar e fluir a verdadeira sabedoria, que não vem da terra, e sim do alto. Deus abomina a soberba. Ele trabalha basicamente com a simplicidade. Está lembrado de Jesus lá no seu nascimento? Por que você acha que os magos foram no palácio de Herodes saber se o Messias havia nascido lá? E eles ficaram perplexos por não saberem que Jesus estava lá. Imagina só, o Filho de Deus, o Criador da vida, nasceria justamente aonde? Certamente em um palácio. Mas Jesus não estava lá. E eles, avisados por uma teofania divina, foram para Belém. E quando chegaram lá, Jesus também não estava em um palácio. Jesus também não estava em um castelo. Ele estava em uma manjedoura rodeada de animais. Ou seja, em uma cocheira, numa linguagem mais nordestina, informal. E quando eles viram Jesus na manjedoura, eles tiveram uma quebra de protocolo. Eles perceberam que Jesus não precisa de coisas grandes para ser grande. Ele não precisa realizar coisas extraordinárias para ele ser um ser grandioso, para ele ser um ser extraordinário. Ele, na sua simplicidade, revela o alto grau do seu poder, da sua grandeza e da sua majestade divina. Outro grande exemplo é quando ele sai triunfante pelas ruas de Jerusalém. Jerusalém, ela é o epicentro político, social, organizacional, espiritual e intelectual da nata intelectual de Israel. Jesus, ele estava no estopim da sua fama e ele, na sua presciência, percebendo que ele ia ser aclamado, ele manda pegar um jumentinho. Claro, existia uma profecia que vaticinava a respeito desse animal, mas Jesus, ele quis mostrar outra arte ao montar nesse animal na sua entrada triunfal em Jerusalém. Todo imperador, ele geralmente, o rei, ele usa um cavalo para entrar triunfante em uma cidade quando ele vem de uma guerra, por exemplo. Mas Jesus usou um jumentinho. Isso parece uma ideia cômica, mas quando ele usa o jumentinho, ele quer mostrar que ele não se esqueceu das suas raízes, ele não se esqueceu da sua essência. Estava sendo exaltado, estava sendo aclamado, mas ele não se esqueceu de quem ele era realmente. Um carpinteiro de Nazaré, alguém que era simples, que não esqueceu das suas origens, porque quem se perde no seu presente, quem se esquece das suas origens, não tem controle para equilibrar e administrar o que vem para o seu futuro. Então Deus abomina a soberba, Deus, ele trabalha com a simplicidade. A seiva só é retirada da videira para nutrir as varas se as varas forem dependentes diretas de Deus ou de Jesus. Se as varas não estiverem conectadas com a videira, não pode haver unidade. E em que consiste em si essa unidade?
capítulo 17, versículos do 22 ao 23 de João, nos mostra que Cristo, falando da unidade dele para com os apóstolos e simbolicamente com a igreja, ele nos mostra que Deus ele deu a sua glória e ele transmitiu a sua glória para os seus discípulos e consequentemente para essa igreja, para a sua igreja. E é essa glória que faz com que Deus, Jesus e o Espírito Santo estejam conectados a nós. Você tem a glória de Deus. Você tem a glória de Jesus na sua vida. E é através dessa glória que você é conectado e unificado com Deus. Sabe por que o inimigo ele não consegue te vencer? Sabe por que você é respeitado pelos teus amigos? Sabe por que você tem blindagem de Deus contra os percalços espirituais que querem atrapalhar o desenvolvimento da tua fé e da tua espiritualidade para com Deus? Porque você tem a glória de Deus. Você não está sozinho, você está unificado com Deus e com Jesus. E quem está unificado com Deus e com Jesus tem força sobrenatural para vencer os percalços, as intempéries do cotidiano espiritual que querem te afastar de Deus. Então, a base da unidade cristã é o temor que você tem em relação a Deus e a tua humilhação, o teu quebrantamento de reconhecer a tua fragilidade, que você é um dependente direto de Deus. Esteja na videira, não perca o foco, não perca o objetivo. Eu sei que os problemas nos rodeiam, eu sei que os problemas são ativos na nossa existência, mas nós não podemos ser passivos. Deus não quer crentes inertes, Deus quer crentes que tenham atitude, determinação diante dele. Por quê? Porque você foi chamado para frutificar. E que frutos são esses? Podemos colocar que esses frutos são os frutos do Espírito que Paulo menciona lá em Gálatas. Você foi feito para frutificar, para ter os frutos do Espírito, para dar lucro ao teu Deus. Ele investiu em você e para que esse investimento possa ser próspero e possa ter sucesso, você não pode perder a tua dependência em Jesus. Com Jesus você tem tudo, mas sem Jesus você não tem nada. Com Jesus você consegue ter sucesso na vida espiritual e na vida física, mas sem Jesus você pode dar até o primeiro passo, mas não vai ter conclusão. O desfecho vai ser totalmente contrário aos teus objetivos e à tua causa. E que você possa meditar nessa reflexão que foi dada para você. Deus e Jesus está interessado que você produza frutos, e não apenas frutos, mas bons frutos que venham a glorificar acima de tudo a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo e as pessoas que te rodeiam. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa e que Deus te abençoe. Amém.